Bom dia, vamos chegando. Bom dia, Eduarda. Vou aguardar um pouquinho os colegas chegarem. Só mais um minutinho que a gente começa. Bem, pessoal, vou usar a parte desta aula, então, para iniciar corrigindo com vocês a avaliação global 1, a primeira avaliação desta terceira etapa que vocês fizeram dias atrás. Deixa eu compartilhar, então, a tela. Não é aqui. Só um minutinho. Então, estou compartilhando com vocês a tela para nós corrigirmos a avaliação que vocês fizeram. Só um pouquinho, que alguns alunos estão chegando. Bem, então essa avaliação, como todas as outras feitas no ensino remoto, consta apenas de questões de múltipla escolha, o que para alguns facilita, para outros nem tanto. E também com questões, com menos questões em relação ao que fazíamos nas aulas presenciais. Desta vez, eu quis apresentar questões que não constam em provas que vocês já tenham feito ou provas disponíveis na internet, porque são questões que eu mesmo elaborei. Essa primeira questão, também de interpretação de texto, traz uma reportagem de jornal. É uma reportagem na qual temos um texto verbal e um texto não verbal, que é uma imagem. A imagem, hoje, nós consideramos também um texto. Ela não só ilustra o texto, ela também contribui para o sentido do total de um texto. Então, diz o seguinte nessa reportagem: mulher é presa com pé de maconha. Ela diz que achava que fosse coentro.
No fim da tarde desta quarta-feira, 5, Darlene Nogueira de Lima, de 44 anos, foi detida na Travessa Vitória, bairro Montanhês, parte alta da cidade de Rio Branco, com um pé de maconha com mais de 1 metro de altura plantado em seu quintal. De acordo com policiais do 5º Batalhão, foi recebida uma denúncia anônima na qual dava conta que na residência haveria comercialização de drogas. Quando a guarnição chegou à casa, constatou o flagrante, prendeu a proprietária e apreendeu uma menor de 17 anos. Ambas foram conduzidas à delegacia central de flagrantes, onde prestaram esclarecimentos ao delegado plantonista. Na delegacia, Darlene informou os policiais que não sabia que aquilo era um pé de maconha, que plantou como se fosse coentro. Então, temos um texto de caráter informativo, que é um texto jornalístico, né? No qual temos essa relação entre a imagem e o texto verbal. E então, pergunta-se o seguinte: considerando-se os elementos verbais e não verbais desse texto, que predomina a função referencial, é correto afirmar o quê? A simplicidade com que é acusada... Só um minutinho. A simplicidade com que a acusada se apresenta na imagem, somada à ingenuidade com que justificou o cultivo da erva, evidencia sua inocência. Na verdade, não é exatamente uma ingenuidade, porque esse tamanho de planta que nunca pode ser confundido com coentro, né? Quem conhece coentro sabe que é uma planta que não dá uma arvorezinha assim, e as folhas do coentro são mais miudinhas. Além do que o coentro tem um cheiro muito destacado, né? Então, não é uma ingenuidade exatamente, até porque havia indícios de tráfico de drogas naquela casa. A acusada, ao utilizar a maconha no lugar do coentro, agia com má fé em relação aos consumidores dos alimentos que comercializava. Essa opção também está errada, porque não há nenhum indício de que ela era cozinheira, de que ela fazia pratos para vender. Então, também você anula essa opção. Darlene agiu de forma inescrupulosa ao declarar desconhecer o nome da planta que cultivava em seu quintal. É também uma opção enganosa, porque ela não declara desconhecer o nome da planta. Na verdade, ela achava que conhecia, declarava que o nome da planta era coentro, quando na verdade não era. Ao se vestir de forma humilde e relatar haver confundido maconha com coentro, a acusada procura transmitir uma imagem de inocência, incompatível com o seu delito contra a boa-fé dos policiais. Aqui temos apenas um erro. Ela não cometeu delito contra a boa-fé dos policiais. Os policiais não têm exatamente boa-fé. O que é boa-fé? É acreditar nas outras pessoas. Se os policiais foram até lá é porque não estavam acreditando mesmo, né? Então, essa opção também está incorreta. Sobra, então, a última opção. A justificativa de Darlene não convenceu aos policiais devido à inconsistência de sua explicação em face das evidências materiais identificadas. Então, com um pé de maconha desse tamanho, né, o policial não vai ser convencido de inocência de forma alguma. Temos evidências materiais que indicam que nessa casa há, sim, um cultivo de maconha. E com um pé desse tamanho, ela pode colher maconha para vender com muita facilidade, né? Para os clientes. Então, essa é a resposta certa
para a questão número 1. Essa questão número 2 já tem um texto verbal. Não temos a presença de imagens, a não ser a imagem do prédio, mas aqui esse prédio não faz parte do complexo do texto, né? O texto é exatamente a faixa. E é um anúncio. Mas a questão parte do princípio de que esse anúncio tem um problema de alguma ordem, ou seja, de algum tipo. Seria um problema de ordem sintática? O que seria ordem sintática? Seria a colocação dos termos numa frase e a relação que esses termos possuem. Então, quando nós temos problema sintático, é quando nós temos problemas, por exemplo, de vírgula depois do sujeito, o sujeito no lugar do verbo. Então, é um problema de construção textual. Não é o que acontece aqui. O que se diz na imagem? Violência sexual, curso, treinamento. Então, não é sintático. É semântico. O que é um problema semântico? É quando o sentido ou não está de acordo, ou produz um efeito contrário do que se quer, ou não é bem explicitado. É exatamente o que acontece aqui. O problema aqui é semântico, é de sentido, porque o curso, certamente, era para prevenção da violência sexual, ou combate à violência sexual. Porém, da forma como está apresentado, produz um sentido diferente, ambíguo. É como se o curso fosse para ensinar alguém a realizar ou executar, perpetrar violência sexual contra outrem. Então, o problema é semântico, não é lessical. O que é léxico é vocabulário, não temos problema de vocabulário, e nem estilístico, que é com relação a termos chulos, por exemplo, e nem fonético. O problema é estritamente semântico. Nessa questão número 3, temos uma manchete e se pede que analise a imagem e identifique a figura de linguagem em evidência no título dessa manchete. Qual seja o título? Crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Rio aqui não é a cidade do Rio, né? Rio aqui está representando o quê? A polícia do Rio de Janeiro, os órgãos de investigação do Rio de Janeiro. Então, que figura de linguagem nós temos aqui? É o polissíndeto? Não. O que é polissíndeto? É a frequência de conectores. Não temos conectores aqui. É a hipérbole, que é um exagero? Também não é. É a metonímia? O que é metonímia? É quando nós utilizamos, por exemplo, uma parte para representar o todo, ou o todo para representar uma parte. Nesse caso aqui, temos o todo representando uma parte. Rio, que é o todo, representa aqui uma parte, que é polícia. Então, é a metonímia. Pleonasmo não é, e gradação também não é, porque nós não temos uma escala de elementos, seja em ordem crescente ou decrescente. Então, a resposta certa é metonímia. Essa questão número 4 tem elementos verbais e não verbais. E diz o seguinte: não é preciso ter conhecimento da língua inglesa para observar no glossário abaixo. O que é glossário? É um tipo de dicionário, né?
Então, temos um glossário com imagens, e são imagens, muitas das quais conhecidas por nós, e seguidas, acompanhadas com texto verbal. O texto verbal está em inglês, mas vocês conseguem, evidentemente, identificar, devido à semelhança entre as línguas, alguns termos aqui. E também alguns desenhos do campo da biologia para identificar o masculino, o feminino. Então, o que você pode verificar, observar nesse glossário? Que as identidades de gênero só são determinadas pela constituição morfofisiológica do ser humano. Será que a identidade de gênero é estritamente morfofisiológica? As imagens não dizem isso, porque nós temos aqui uma série enorme de complexos de gênero. Se biologicamente nós temos o masculino e o feminino, nós temos, em termos de gênero, outras composições, como o bigênero, andrógeno, o neutro, o agênero, sem gênero, intergênero, demiboy, demigirl, terceiro gênero, genderqueer, pangênero. Então, temos uma série de outras configurações que demonstram que não se trata apenas de uma questão morfofisiológica, mas também uma questão de identidade. Então, essa opção está incorreta. Os desenhos se baseiam em formas geométricas como losango. É claro que não. Os desenhos se baseiam em formas circulares, esféricas. A multiplicidade de identidades de gênero existentes em Minas Gerais. Não, não temos nenhuma referência a Minas Gerais aqui, nem ao Brasil, nem a nenhum país. Então, temos que tomar cuidado com as alternativas que delimitam algo que no texto não está delimitado. Que a diversidade de identidades de gênero vai além do clássico binarismo masculino-feminino. Aqui, sim, essa opção está correta porque o quadro demonstra que as identidades de gênero vão muito além dessa dicotomia, desse par, porque nós temos gêneros não binários, temos gêneros fluidos, temos agênero, ou seja, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, e assim por diante. E, finalmente, a última, que essa língua possui semelhanças com o português, uma vez que ambas são neolatinas. O inglês é uma língua neolatina? Não. Quais são as línguas neolatinas? São poucas. Aliás, o que são línguas neolatinas? São aquelas línguas derivadas do latim, sendo o português a mais nova delas. Então, você tem o português, o francês, o espanhol, o italiano, romeno. Essas línguas são muito parecidas entre si. Agora, o inglês não, porque o inglês não é uma língua neolatina. Mas por que, então, há palavras inglesas que são parecidas com o português? Por conta do grande impacto que o Império Romano teve sobre outros povos, evidentemente, né? Inclusive sobre os anglo-saxões. Então, de toda sorte, a única opção correta é a letra D. Essa próxima questão pede que nós observemos qual alternativa não condiz corretamente com o simbolismo.
Qual alternativa não está de acordo com o simbolismo? Vejamos. A primeira. Surgido da inteligência europeia, afirmou-se como uma oposição vigorosa ao triunfo do fato e das coisas sobre o sujeito. É bem verdade isso. Nós vimos que no final do século XIX, a inteligência europeia, inteligência que se refere aos intelectuais, tinham uma certeza absoluta sobre as coisas e sobre as pessoas. É exatamente contra essa certeza, contra o domínio do fato, que o simbolismo emerge como uma estética obscura, enigmática. Então, está correto. A segunda opção é uma reação às correntes analíticas e estilos literários objetivos que proliferaram na segunda metade do século XIX. É verdade também, o simbolismo é completamente antagônico às perspectivas objetivas que viam as coisas e a realidade como muito decifrável. Então, o simbolismo vai mostrar exatamente aquilo que não é decifrável, que é hermético, complexo e impossível de ser analisado objetivamente. Terceira opção. Os cultores desse estilo tinham a aspiração de integrar a poesia na vida cósmica, privilégio que tradicionalmente coube à religião e à filosofia. É verdade, porque a ideia de uma vida cósmica, ou seja, de algo que vai além da materialidade das coisas, que tem um aspecto misterioso, enigmático, sobrenatural, sempre coube à religião, independentemente de qual religião seja, e também às reflexões filosóficas. O poema simbolista se aproxima exatamente dessa reflexão e também da religião. Quarta opção. As posturas estéticas do período almejavam a apreensão direta de valores transcendentais, como o bem, o verdadeiro, o sagrado. Essa é uma alternativa falsa, porque a estética simbolista não tinha o valor de apreender diretamente esses valores transcendentais. Na verdade, essas estéticas tinham como objetivo não ser claras. Então, não tem como aprender os valores transcendentais. E a última opção converge para ideais antirromânticos, abrindo caminho para o exercício de uma outra linguagem mais aderente aos sentidos e aos objetos. Novamente, é verdade, o simbolismo não tem nada de romântico, ao contrário, é uma poesia que não trata em nenhum momento de sentimentos. Então, a letra D é a opção correta neste caso. Se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper e fazer perguntas sobre as questões. Essa questão número 6 tem também elementos verbais e elementos não verbais. Trata-se de um infográfico no qual temos texto, verbal e imagem. Temos duas imagens aqui de dois rapazes, dois homens, que curiosamente têm o mesmo peso, 80 quilos, porém, um é magro e o outro é mais roliço, mais gordinho. Por que será que os dois têm o mesmo peso, sendo que os dois têm complexos corporais diferentes? Temos, então, algumas explicações aqui. Massa magra versus massa gorda é o título. Os títulos dos infográficos
dos gráficos, das tabelas, são muito explicativos. Então, é a relação que existe entre a massa magra e a massa gorda. Médicos do esporte explicam como os músculos interferem no peso. Duas pessoas podem ter o mesmo peso, mas quem tem mais músculos é mais saudável. Ao exercitar os músculos, a pessoa pode perder medidas, mas continuar com o mesmo peso. Então, às vezes, a pessoa faz academia, vai pesar e o peso não diminuiu. Ela acha que não emagreceu, mas, na verdade, perdeu sim caloria, mas continuou com o mesmo peso porque ganhou músculo. Músculos ocupam menos espaço no corpo do que a gordura. Então, aqui explica o fato de uma pessoa, às vezes magra, ser mais pesada do que uma pessoa mais gordinha, ou ter o mesmo peso. Porque os músculos, embora sejam pesados, eles não ocupam espaço. Então, tanto que a pessoa que quer ficar muito musculosa, ela se mata de fazer exercício. Porque para destacar o músculo, né, é preciso se exercitar mais e mais e mais. O ideal é que 80% a 82% da massa corporal seja de músculos e de 18% a 20% de gordura. Então, são algumas explicações sobre essa relação entre massa magra e massa gorda. Então, qual é o objetivo desse quadro aqui, explicativo? Alertar a população sobre os perigos da obesidade? Não. Ainda que você tenha na mente que a obesidade pode ser um problema, não é esse o objetivo do quadro. Quando você analisa dados ou imagens, quadros, gráficos na internet ou numa prova, você tem que tomar cuidado com a sua interpretação pessoal daquele assunto, porque muitas vezes a visão pessoal que nós temos interfere na nossa interpretação e vai muito além, então, do que está expresso no texto. Então, não tem nenhuma relação aqui com saúde, obesidade, preocupação de alertar. Evidenciar que o peso de um indivíduo deve levar em conta seu percentual de massa magra e de massa gorda. Sim, essa é a opção correta. Você não pode verificar somente a sua massa magra para ver qual é o seu peso, e nem a massa gorda. É preciso você fazer essa relação de 80%, 20%. Seria o objetivo diferenciar o grau de força física entre pessoas com obesidade e sem obesidade? Não. Não há nenhuma relação a essa comparação. Demonstrar a importância da atividade física para a obtenção do peso ideal? Também não é esse o objetivo, embora a gente saiba que a atividade física é adequada. Convencer o leitor a praticar atividade física? Também não. Em nenhum momento se incentiva as pessoas ou se convence as pessoas a praticarem esportes ou atividade física em geral. Então, somente a letra B pode ser considerada uma opção correta. A questão 7. A representação de Lilith, comum nas últimas décadas do século XIX na literatura e na pintura, como a de John Collier na imagem abaixo, apresenta os seguintes traços simbolistas, exceto. E, primeiramente, quem foi Lilith? Alguém sabe? Quem teria sido Lilith? Não. Não? Pois nós temos a versão oficial da Bíblia, né? Segundo a qual Deus criou Adão e, a partir
da costela de Adão, Deus criou a Eva. Mas existem os textos apócrifos, né? Aqueles textos que não foram considerados pela igreja, que não foram adotados na confecção da Bíblia. Entre esses textos apócrifos, há textos que indicam que antes de Eva, Adão teve outra mulher, que era a Lilith. Porém, Lilith não foi feita da costela de Adão. Lilith era uma mulher rebelde, uma mulher insubordinável, que não era obediente, e ela se recusou a ficar com Adão, a ser obediente a ele, e então ela vai embora. Adão, então, pede a Deus que mande uma pessoa para ele. Aí começa a narrativa bíblica tradicional, em que Adão, em que o Criador se compadece da solidão em que Adão está e vai arrumar uma companheira para ele. Então, essa companheira, numa visão apócrifa, seria alguém que vai substituir uma pessoa que o abandonou. Então, diante dessa carência, Deus cria a partir dele próprio, da costela de Adão, uma figura feminina que aí sim será obediente, uma vez que foi feita a partir dele. Então, Lilith representa o contrário de Eva. Embora Eva seja vista como pecadora por ter induzido Adão a comer o fruto proibido, Eva é uma mulher dócil, é uma companheira de Adão. Lilith não. Lilith era mandona, Lilith era caprichosa, briguenta. Então, ela não abaixava a crista para Adão. Por isso mesmo, Lilith foi representada muito nas imagens e na literatura como sendo essa mulher diabólica no final do século XIX, porque ela é aquela mulher que não se deixa dominar. Então, entre as representações de Lilith, temos essa, que famosa, né, no final do século XIX, em que você tem a Lilith, segundo a tradição de imagens do final do século XIX, né? Porque esse tipo de físico que a Lilith tem aqui só vai ser comum agora a partir do século XIX, porque antes as mulheres tinham representações mais roliças, né? E ela está enrolada nessa serpente para indicar o quê? Que ela é uma mulher maldosa. Tanto que ela tem uma relação muito próxima com a serpente. E ela segura a cobra, né, com uma mão, com as duas mãos. Então, quais são as características do simbolismo aqui e qual não é? Fixação em torno da figura feminina? Sim, é uma característica do simbolismo. Fascínio pelo belo e perigoso? Também. Recusa à idealização feminina nos moldes românticos? Também. Visão da mulher como tentadora? Também. Busca pela simplicidade e sobriedade nas representações? De forma alguma. Essa busca pela simplicidade e pela sobriedade é típica do arcadismo e não do simbolismo. O simbolismo busca exatamente a falta de simplicidade e a confusão que nós vemos aqui nessa imagem de Lilith. Essa próxima questão trata também de um texto midiático de notícia do Globo.com. Então, é um texto informativo no qual temos o caso da chamada falsa grávida de Taubaté, que é uma mulher que disse que estava grávida, né, com uma barriga gigantesca, acho que era, não sei se ela tinha
5, 6, 7, 8, 9 ou 10 gêmeos na barriga, né? Foi aos programas de televisão para ganhar presentes, mimos, doações, né? E, na verdade, ela não estava grávida de jeito nenhum. A barriga dela era falsa. Então, ela se livrou de processo na justiça, é o que conta aqui essa reportagem. Então, considerando-se os elementos verbais, o texto escrito, e não verbais, a imagem, pode-se afirmar que a função da linguagem predominante aqui é qual? Metalinguística, porque metalinguística, porque a matéria trata a respeito de uma falsa gravidez e exibe a imagem da mulher supostamente grávida? Não, não é metalinguagem. Metalinguagem é quando um texto fala dele próprio. A referencial, pois apresenta de forma objetiva e impessoal um fato de interesse da população brasileira. Metade da resposta está correta e metade não está. Não é um fato de interesse da população brasileira, é uma notícia que não vai mudar a vida de ninguém. Então, não é uma opção correta. A conativa, uma vez que o texto e a reportagem se dirige ao leitor a fim de transmitir informações. Sim, se transmite informações, mas um texto conativo, ou seja, um texto apelativo, não busca transmitir informações, busca chamar atenção para algo. A referencial, visto que se trata de uma matéria extraída de um veículo informativo, o Globo, bastante conhecido na mídia impressa. Neste caso aqui, existe uma diferença, porque não se trata da mídia impressa, mas da mídia digital. A referencial, haja vista a presença de elementos como informatividade e impessoalidade. Essa é a opção correta. É um texto informativo e impessoal, no qual você não tem opinião do autor. Temos, então, a questão número 9, que trata da famosa pintura chamada Redenção de Cã, que é um personagem bíblico também, né? E essa pintura, que foi apresentada no primeiro Congresso Mundial das Raças, trata de que temos aqui uma família, a mulher idosa, negra, que está descalça, estende as mãos ao céu, a filha dela, uma mulher mestiça, que está aqui, olha, bem na linha divisória, né, entre a parte de chão bruto e a parte pavimentada. Então, indica que ela está no cruzamento entre a civilização e o primitivismo, e ela é uma mulher de cor mestiça, ela é de aparência mestiça, e ela traz no colo um bebê branco. Na parte que representa a civilização, o marido dessa jovem é um homem branco. Qual é, então, a relação que temos aqui? A mãe da moça agradece a Deus, por quê? Porque o neto nasceu branco. E por que o neto nasceu branco? Porque essa mulher, que é negra, evidentemente, se casou com um homem mais claro, de modo que a filha saiu pouco clara. Essa filha, que já é mais clara, se casa com um homem branco. Então, o bebê nasce branco. Então, qual é o tema aqui? É o branqueamento da população brasileira, que era um grande sonho dos brasileiros no final do século XIX. Bem, essa questão número 10 trata do congado, que é uma manifestação artística, né? E qual é a opção correta para esse texto? Deixa eu ver aqui. É a opção D, porque nós temos um caráter descritivo e interpretativo que apresenta as convenções de um rito religioso. Bem, terminamos por aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato para
possíveis correções e as notas já estão disponíveis lá na plataforma